0,450 gramas de uma particular hidrocarboneto é queimado no ar 0,467 gramas de monóxido de carbono e 0,633 gramas de dióxido de carbono e 0,453 gramas de H2O são formados. Então, ele está descrevendo aqui nada mais nada menos que acontece uma combustão, né, incompleta, né, que vai formar ou carbono fuligem, se tiver realmente muito pouco carburante de carbono, ou o próprio monóxido de carbono, né. Nesse caso aqui é monóxido de carbono, né. E daí ele fala o seguinte: qual é a fórmula empírica do composto? Bem, pessoal, como você pode ver, o carbono é nosso hidrogênio, o nosso hidrocarboneto, ele é exclusivo de carbono e hidrogênio. Então, tipo, todo o carbono que tiver no produto vai ser de quem? Do meu próprio reagente lá, que é o meu composto, né? E todo hidrogênio que tiver no produto também vai ser lá do meu composto, tá? Então, o que eu vou fazer, cara? Basta que eu achei a massa aqui do hidrogênio, né? Depois a massa do carbono, né? Em ambos desses compostos aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou colocar aqui como o meu plano, tá? Plano aqui, então. Meu primeiro passo, então, vai ser a gente achar a massa do H2O, né? A massa do hidrogênio. Então, achar a massa do hidrogênio, tá? No H2O, né? Seria ali a molécula de H2O. O segundo passo, cara, se a gente achar a massa do carbono, tá? A gente poderia tentar fazer aqui a conversão de mols, depois para carbono e tal, nesse composto aqui, tá ligado? E fazer o mesmo com esse aqui e depois somar os dois. Só que, cara, é mais fácil a gente pensar de maneira inteligente, que é pegar o total da massa do composto e diminuir pela massa do hidrogênio. Já que o composto é só carbono e hidrogênio, tudo que não é hidrogênio vai ser o quê? Vai ser carbono. Então a gente só pega a massa da massa principal e diminui pela massa da massa do hidrogênio. Ou seja, achar a massa do carbono a massa do carbono pela, né? E eu tenho a seguinte relação, ó, massa de carbono é igual a massa total menos a massa do oxigênio, tá? Oxigênio não, perdão, hidrogênio, né? Bem, passo 3 aí sim seria calcular de hidrogênio e também de carbono, né? E depois a fórmula empírica. Então, pausa o vídeo aí se quiser tentar fazer, tá? Eu já vou começar aqui então com o primeiro passo, que é a massa da H2O. Então eu tenho ali 0, né? 0,450 gramas de H2O. Eu vou multiplicar por 1 mol, vou dividir pela massa molar de H2O, que é 18 gramas. Vou multiplicar por 2 mols de H, vou dividir por 1 mol de H2O, porque a cada molécula de H2O, a cada mol de H2O, eu tenho 2 mols de H, tá? Você consegue ver isso ali, inclusive, pela fórmula química, né? Fórmula empírica química da água. Eu vou multiplicar por 1 mol também de novo, só que agora eu quero encontrar gramas, né? Então, na verdade, eu vou multiplicar por 1 grama, que é a massa molar do hidrogênio, tá? E vou dividir por 1 mol, tá? Bem, depois que você fizer todos esses fatores de conversão, você vai chegar em exatamente 0,05, tá? Gramas de hidrogênio, tá? O exercício, a etapa de número 2 é encontrar a massa do carbono pela equação que eu mostrei ali, né? Então, eu tenho que a massa de carbono é igual a massa total, que seria 0,450 gramas, menos a massa de hidrogênio, que é 0,0
5. Como é que eu tenho dois algoritmos ali significativos, eu vou deixar dois algoritmos significativos aqui também, tá? Gramas aqui, que vem do hidrogênio. Portanto, eu encontro aqui 400 gramas de carbono, tá? Bem, agora sim o passo de número 3, que seria calcular os mols de ambos os elementos. Então eu tenho aqui, no caso, 0,05 gramas de hidrogênio, tá? Eu vou multiplicar por 1 mol e vou dividir por 1 grama, só para achar de novo, né? Por mais que eu já poderia ter feito isso, não tem problema. Vamos fazer de novo aqui. Isso aqui dá exatamente, então, 0,05 mols do 0. Quer dizer, eu tenho aqui, né, 0,400 gramas de carbono. Eu multiplico por 1 mol e divido pela massa molar do carbono, que é 12 gramas. Eu corto grama com grama, ficando, portanto, com esse resultado, que é mais ou menos 0,0333 dízima periódica mols de carbono. Eu divido ambos os membros da equação por 0,333 para encontrar o fator de multiplicidade de proporção, né? Perceba o seguinte, né, cara? Tem mais outra aqui. Que eu estou dividindo ambos os lados, ou seja, eu vou manter a proporção. Isso aqui dá 1,5 mols H. E aqui eu tenho 1 mol carbono. Multiplicando por 2 ambos os membros da equação, porque a fórmula empírica tem que ser de um número inteiro, tá? Eu tenho, então, portanto, 3 mols de hidrogênio e também 2 mols de carbono, tá? Portanto, a fórmula empírica vai ser igual a C2H3, tá bem? Letra B. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, tá? A letra B diz assim, né? Quantos gramas de O2 serão usados na reação? Bem, a gente pode utilizar aqui, pessoal, a lei de Lavoisier, né? A massa antes, no caso eu coloquei depois ali, né? A massa antes e depois de uma reação são as mesmas. Tá? Portanto, a reação que é de N vezes algum número inteiro, né, que multiplica a minha fórmula empírica, mais o O2, que formaria o CO, mais o CO2, mais o H2O, eu tenho a massa de cada um deles, certo? Esse aqui tem uma massa de 0,450 gramas. No caso, tá? Ele pede, né? Quantos gramas de O2 foram usados na reação? Então, é exatamente isso aqui que eu quero, tá? Eu vou chamar esse carinha aqui de massa 2. Esse carinha aqui, ele também já me deu, que é 0,467, né?
verdade eu não me lembro, vou ter que ver. É 467, 733 e 450. Esse carinha aqui então é 0,733 gramas. E esse carinha aí que é a água, ele tem 0,450 gramas. Aplicando a lei de Lavoisier aqui, eu tenho o seguinte: 0,450 gramas mais a massa do O2 é igual a 0,467 gramas mais a 0,33 gramas mais 0,450 gramas. Bem, portanto, você chega que a massa do O2 ela é igual a 1,020 gramas de O2. Letra C. Quantos gramas deveriam haver para que deveriam ser requeridos, né, para que a equação fosse completa, para uma equação de uma combustão completa, né? Bem, pessoal, a gente tem então o seguinte, né? Para uma combustão completa, então todos os 6, 7 certo? Então todos, ó, para uma combustão completa, todos os 0,7 gramas de CO2 devem ser transformados em CO2, tá? CO aqui. Então tem o CO gasoso mais O2 gasoso formando CO2 gasoso. Eu tenho aqui hidrogênio, hidrogênio, eu preciso colocar 2 aqui e 2 aqui para balancear a equação. Supondo que tanto esses 2 mols sejam de 0,467 gramas, quantos oxigênios eu devo formar para formar esse aqui, que eu vou chamar de Y, tá? A gente pode aplicar a lei da Lavoisier também, mas antes eu preciso achar aqui, né? Nesse caso aqui, eu tenho que 2 mols de CO é estequiometricamente equivalente a 1 mol de O2, tá? Então, o que eu tenho com isso aqui, cara? Eu preciso encontrar quantos mols de CO eu tenho, tá? Nessa massa ali, tá? Então, se eu tenho 0,467 gramas de CO, eu devo multiplicar por 1 mol e dividir pela massa molar do CO, do molar de carbono, que vai ser 16 mais 12, 28 gramas, certo? Dividindo ambos os lados dessa equação, eu encontro zero ponto 0,1667851 mols do que? De carbono. Multiplicando isso aqui por 1 mol de C sobre... Na verdade, a gente não precisa fazer isso, né? Porque eu tenho que pegar o mol do carbono mesmo. Então, eu tenho que 0,1667851 mols de carbono, de CO,
vai ser estemetricamente equivalente a metade disso. Ou seja, eu divido isso aqui por 2. Dividindo por 2, eu chego exatamente em 8.339285 vezes 10 elevado a menos 3 mols de O2. Multiplicando isso aqui por 32 gramas, que é a massa molar, e dividindo por 1 mol, eu encontro 0,266 e por aí vai 857. Como a gente começou com 3 algarismos significativos, a minha resposta final também deve ter 3 algarismos significativos. Portanto, eu vou colocar isso aqui como 2,267 gramas de A2 e a massa total necessária vai ser igual à massa que eu tinha, que era 1,20 gramas mais 0,267 gramas. Aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho 3 casas decimais. Minha resposta final tem que ser com 2 casas decimais. Se você somar isso aqui, você encontra 1,467 gramas de O2. Isso aqui, do jeito certo, vai valer 1,47 gramas de O2.